Extremamente agradável. Há muito tempo que Rodrigo Guedes de Carvalho não aparecia aqui no nosso programa, mais precisamente desde 30 de março, que eu fui ver, não é? E estava a sentir essa ausência e é uma grande injustiça, não é? Tendo em conta o trabalho que o Rodrigo continua a fazer dia após dia. Por isso, cá está ele hoje, brilhando na entrevista que fez à Ministra da Saúde este fim de semana. Marta Temido talvez pensasse ingenuamente que ia só responder a umas perguntas sobre a pandemia. Mal sabia ela que era uma emboscada preparada por Rodrigo para lhe dar uma descasca. Só lhe faltou dizer aquele seu típico... Tenham noção. Pois, pouco faltou, na verdade. Rodrigo adotou para a Ministra o mesmo tom que usa nos sermões que dá a quem vai à praia, apesar do estado de calamidade. Rodrigo começou por confrontar a Ministra com as celebrações do 1º de Maio. E reparem, eu também achei descabidas. Achei quase tão descabido como ir para a praia da Fonte da Telha. Portanto, inicialmente eu pensei que estava do lado do Rodrigo. Do lado do bom senso, no fundo. O evitar de multidões, de aglomerações de pessoas, tanto e acha quanto que o que se viu ali não foi uma multidão, nem uma aglomeração de pessoas? Foi um número significativo de pessoas, superior àquilo que é o número regra, mas um número enquadrado dentro daquilo que era a sinalização de uma data. Os políticos são muito fortes nisto dos sinónimos, não é? Um número significativo de pessoas superior ao número regra. Está para definir multidões, como o grupo organizado de adeptos está para descrever as claques do Benfica. A forma como foi possível, de facto, assinalar o dia foi ordeira, foi pacífica, e o que eu gostaria de sinalizar é que não tivemos, por exemplo, eventos com distúrbios, como aconteceu noutros países europeus. Sim, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou a falar de saúde pública, não estou a falar de intervenções policiais. Bom, eu aqui comecei a pensar, calma lá, que tom é este, Rodrigo? E a Ministra começou a pensar o mesmo nessa altura, porque fez aquele como quem diz, isto promete. O Rodrigo está há 50 dias a usar o seu melhor tom professoral e não consegue parar. Fala da mesma maneira com uma criança de 3 anos que quer obrigar a comer a sopa, ou com a Ministra da Saúde, e só não lhe dá uma concha de sopa porque não tem nenhuma ali à mão. Repare, mais uma vez, a propósito do Dia do Trabalhador, para uma mesma fórmula de expressão que o decreto presidencial tinha, que era a celebração do Dia do Trabalhador, duas estruturas sindicais, pelo menos as duas mais representativas, optaram por fazer a celebração de uma forma distinta. Portanto, temos que entender... Mas a celebração da UGT interessa pouco para uma entrevista com a Ministra da Saúde. Estamos a falar de saúde pública. Naturalmente. E estamos a falar de exemplos que vão sendo dados aos portugueses. E estamos a reparar que há algumas exceções. Mas não quero insistir neste ponto. Quero insistir num outro ponto que também tem a ver com o mesmo dia. Que assintoso, Rodrigo. Eu não acho que a Ministra Marta Temido tenha estado sempre bem ao longo dos últimos meses, atenção, mas Rodrigo está a tratá-la como se fosse a responsável por ter trazido o coronavírus para Portugal. Pela maneira com que o Rodrigo se lhe dirige, dá a ideia que Marta Temido ligou para um laboratório chinês a encomendar um vírus altamente mortífero para dar cabo da população portuguesa. Não. Mas pronto, o Rodrigo avisou que vai mudar de tema. Vamos lá ver o que é que vai sair dali. Provavelmente agora uma coisa mais genérica, sei lá, sobre curvas epidémicas. Jerónimo de Sousa esteve presente, tem 73 anos, e ele respondeu que a idade não é um critério absoluto para determinar o risco. A senhora Ministra da Saúde concorda? Concordo. A idade não é um critério absoluto para determinar o risco. A idade é um critério de risco por si só, mas não é um critério absoluto. Nós sabemos que... Aqui estamos no campo da retórica, não é? Não é retórica, é uma realidade que está por trás do fator 70 anos e do fator 70 anos com melhor saúde ou com pior saúde. A realidade é que, por causa do decreto do estado de emergência e pelo facto do fator de risco dos 70 anos, ficam sujeitos a dever especial de proteção, a linha A, os maiores de 60 anos. Isto foi o primeiro decreto do estado de emergência. Sim. E nós temos, eu já vi agentes da autoridade falarem com pessoas que eles percebem que têm mais de 70 anos e dizerem-lhes que eles têm o dever de regressar à sua casa. Afinal, a pergunta do Rodrigo era sobre um cidadão idoso em particular. Não era bem aquilo que eu estava à espera. Pois. Não vamos falar com a Ministra sobre manifestações da UGT, mas vamos falar sobre a irresponsabilidade de um velhinho específico.
Vamos exigir que Marta Temido responda por Jerónimo de Sousa e por todos aqueles velhinhos que ontem se aglomeraram à porta de barbearias um pouco por todo o país. E sim, eu acho que Jerónimo de Sousa foi negligente. Atenção. Você perguntou como se a idade fosse um critério absoluto. Não é? Portanto, há idosos, há mais velhos institucionalizados, infectados, mas no meu caso concreto, nada disso acontece. Coragem. Era aqui há 47, 48 anos atrás, em que se sabia que se ia para o 1º de maio com o risco de ser preso, perseguido, reprimido, marcada tinta azul, que era uma característica do fascismo. Nota-se que Jerónimo de Sousa é idoso porque diz coragem, que é como se dizia antigamente, sim, quando escrevia farmácia com PH. Jerónimo sofre do mesmo mal que todos os outros idosos de 73 anos. Por um lado, sente que não tem 73 anos. E por isso as regras são para os outros, não é? Os velhos, realmente velhos. É como aquelas pessoas de 98 anos que já só veem 30% de um olho, mas recusam a entregar a carta de condução. Por outro lado, como já passou por coisas piores, acha que isto da Covid-19 não é nada. Não o atinge. A opção do nosso Estado foi sempre de sugerir às pessoas que elas tinham um dever especial de se salvaguardarem, mas não de as impedir de saírem à rua. Parece-me, aliás, que isso seria por si só desproporcional e, eventualmente, até ferido de outros problemas. Essa opção por si só. E que não podemos confinar as pessoas só porque têm mais do que 60 anos a ficarem reclusas ao seu domicílio. Então podemos ter agora os portugueses com mais de 60 anos a darem a mesma resposta, que será aceita pelas autoridades e compreendida pela Ministra da Saúde. Para terminar este assunto. No contexto atual, sabemos todos que o dever que impende sobre todos os portugueses é um dever cívico de recolhimento. É um dever cívico de recolhimento. Mas esta é a resposta. Então avancemos. Pronto, tudo bem, diz o Rodrigo, já ligeiramente amoado, sim, enquanto encolhe os ombros. Vamos então agora sim para outro assunto. Não é uma emergência totalitária, é uma emergência sanitária e, portanto, as regras serão sempre utilizadas com a proporcionalidade adequada à proteção sanitária. Mas não mais do que isso. Muito bem. Campos de futebol, estádios que são também terrenos abertos. Que susto. Na sequência da conversa da emergência totalitária, eu pensei que o Rodrigo fosse perguntar: e campos de concentração para esses velhotes que não cumprem o confinamento? Vamos ter ou não? Sério. Neste momento estamos na fase da máscara. Portanto, vamos todos usar máscara por não prevenção. É bem assim. É sempre melhor que nada. Não é bem assim? Não é bem assim. Nós os dois, por exemplo, hoje estamos aqui sem máscara. E se for amanhã, também estaremos sem máscara. Porquê? Porque temos aqui uma distância de segurança entre nós, não está mais ninguém à nossa volta. Não, mas podíamos também fazer esta entrevista de máscara e aí estaríamos mais protegidos, ou não? Não, porque quer eu, quer o entrevistador, neste caso, estamos a uma distância em que, em princípio, nada daquilo que é o nosso contacto acontece. Bom, Sr. Ministra, em que é que ficamos? Aconselha os portugueses a usar máscara ou não? A Ministra já está enervada, não sei se repararam, e Rodrigo já assume que não é um cidadão assim tão exemplar, porque podia estar a fazer a entrevista de máscara, mas não está. Ou seja, não está a ser 100% previdente, eu não esperava isto dele. Se calhar era mesmo mais seguro terem máscara, porque eu temo que daqui a nada estejam a cuspir um ao outro. Primeiro era só o Rodrigo a ser agressivo, mas nesta fase a Marta Temido já se dirige a ele como o entrevistador, nem se digna a dizer o nome. Hoje recebi muitas mensagens e eu próprio tive essa experiência de estar numa superfície comercial às compras e eles dizerem que não tinham ainda máscaras, nem sabem quando vão ter. Não conheço a superfície comercial onde foi. Posso dizer, por exemplo, que há algumas farmácias onde eu passo entre o meu domicílio e o Ministério da Saúde a pé, têm na porta placas que dizem temos máscaras e gel. E sei que há várias superfícies comerciais que vão ter máscaras à venda. E as farmácias, de uma forma ou de outra, sempre tiveram. Não conheço a superfície comercial onde foi, diz Marta Temido, como quem diz: Rodrigo, para de ser forreta e deixa de ir ao recheio e passa a ir ao continente, claro. Eu vi várias críticas ao jornalista, mas um mérito Guedes de Carvalho teve. Provou ao país que Marta Temido não é um robô, não é? É que nas conferências da DGS às vezes parece, e aqui já deu para perceber que tem muitas emoções. O risco de transmissibilidade, vamos vê-lo? O risco de transmissibilidade está em 0,92, já esteve ligeiramente... Para que as pessoas percebam... O ar exasperado, para que as pessoas percebam. Não é por mim, explique. Eu acho que exasperado é a mesma palavra que melhor descreve o estado do Rodrigo. E era bom que, faça uma segunda ou eventual onda, nós levássemos o menor número possível de doentes.
Mas qual é a percentagem? Não há uma percentagem, não há um número mágico. Repare, tem-se dito que Não diga que não 0,7. haverá uma percentagem num dia, umas 24 horas, que a Sra. Ministra olha e diz assim: oi, 5%, 6%, o que é isto? Isso é assustador. Pois. Não, Então, isso é assustador. então, pelos vistos, Isso é há uma assustador. percentagem. Isso é assustador. Eu acho que até foi meio no exemplo, o Rodrigo podia ter perguntado, então se a senhora Ministra acorda um dia e há 100% de infectados em Portugal? Eu acho que aí a única coisa que consolava a Ministra era saber que o Rodrigo também tinha apanhado e tinha de ficar isolado em casa, isolado e calado. Sra. Ministra, voltaremos a fazer outros balanços mais para a frente que sejam obrigada. mais positivos. Agradeço-lhe o seu trabalho, que tem sido extenuante nestes últimos 2 meses. Esperemos que o seu sucesso será também o nosso sucesso. Muito Obrigada. obrigado. Bem, que Onde despedida é que eu já... interminável. Não, para já a despedida é longa, mas aquela frase, há ali uma frase que me é familiar. Onde é que eu já ouvi qualquer coisa muito parecida com isto? Desejo-lhe coragem, nervos de aço e muita sorte, porque a sua sorte é a nossa sorte. Cá está, Rodrigo Guedes de Carvalho plagiou o Rui Rio. Aqui está a prova de que Rodrigo já se sente líder da oposição neste momento. E se calhar até é, vendo bem, tem dado mais trabalho ao governo do que o PSD. Extremamente.